Gol, Vai lá. Jones. Bom, pessoal, tem dado certo, então curte aí o vídeo de hoje. Hoje a gente vai falar apenas sobre espectros e marinas. Mas eu queria falar antes, só dar uma passada. Eu não vou aprofundar muito nessa semana, porque eu quero vir com os vídeos na semana que vem, que é jogo do SCOF lá em Rondônia, jogo do Pedro Barros em Cuiabá. E eu acho que é muito proveitoso, né, cara? A gente ter essa rodagem da galera fora dos seus estados e tal. Pô, por mim. Ih, cara, falando nisso, esqueci de passar pra frente a informação pro Marcos. A gente tá trabalhando para o Marcos ser o referido da final do Norte entre Manaus FA e Vingadores, Lobo Vingador. E de Papai Jean já deu joinha, o que mais importa, né? E, pô, cara, eu fico muito orgulhoso, pô, de ver o Scoff num papel que ele tem desempenhado aqui no Rio, só que como tem muita gente no Rio de Janeiro que já apita há muito tempo, a gente não consegue aplicar tudo que a gente tem de ideia de equipe mesmo, assim, sabe? E ver o Pedro Barros também na posição de liderança fora do estado dele, eu acho que é a primeira vez, né, dele sozinho, e eu acho que é uma cena que vocês vão ver acontecendo muito nos próximos anos. A nossa safra de Pedro está muito boa, Pedro Braz, Pedro Barros, Pedro Augusto, e eu acho que a gente tem aí uma nova geração que vai dominar o cenário, né? Daqui uns anos como referência. Então, conversei com o Pedro durante essa semana sobre entender o papel do referi quando vai para fora do estado. Eu acho que é muito mais um símbolo, né? De que o cara gerenciar o jogo com a equipe e tal, do que propriamente ele ser só uma peça. Infelizmente, essa cultura no Brasil não está enraizada até a gente conseguir começar a mover equipes de 7 ou 5 pessoas ou grande quantidade de arte para outros lugares. Mas o Pedro acho que vai começar a figurar daqui a um tempo. Ele está no 12º jogo dele de referir e eu acho que ele já é 500 mil vezes melhor do que eu no meu 12º jogo de referir. Então, espero muito que o Pedro continue evoluindo. E falar um pouquinho agora do jogo do Spectros Mariners. Mais uma vez, batendo essa tecla que eu fico muito lisonjeado de ter recebido o convite do Gênesis, do Marcelo, do Moisés, ter apitado com essa equipe e ver que tem uma galera que está realmente encarando a parada de uma forma muito séria, sabe? E aí, amigos, vou até me ajeitar aqui, ficou calor aqui no. Ficou calor aqui. Cara, seguinte, eu vi. Cara, vocês sabem, quem é mais próximo de mim, sabe que eu recebo muito bem as críticas, sabe? Eu acho que a crítica faz parte da constante evolução do nosso trabalho, mas eu acho também que quando a crítica ela vem talvez sem um fundamento, eu acho que eu digo um fundamento assim de entender por que as coisas são feitas daquela forma, eu acho que ela fica meio perdida no ar. Eu acho que é interessante a gente mostrar algumas coisas desse jogo, porque muito claro, Spectros e Mariners não é como qualquer outro jogo, tá? Em termos de gerenciamento de jogo, é um jogo como Galo e Vasco, tá? É um jogo como Rex e Soldiers. Estou falando do tamanho do jogo, eu estou falando em proporções de nivelamento, essas coisas assim. São jogos que a gente espera um tipo de condução diferente. Qual é o tipo de condução que eu acredito, e é uma coisa que conversa comigo e quem está nesse processo de estudar entende, deixa o jogo ser jogado. Deixa o jogo ser jogado. O que isso quer dizer? Eu não vou ficar marcando Legal Motion que foi isso aqui para frente. E eu vou mostrar algumas situações para vocês em que trocamos a falta pela conversa. E aí um jogo desse é um jogo de arbitragem preventiva. Trocar flag pela conversa, trocar flag pela conversa até onde dá. Só que faltas que envolvem segurança de atletas, nós não vamos deixar de marcar. Por quê? Porque envolve um risco de lesão catastrófica. E tem outras que são muito claras no ponto de ataque e tal. Então a gente não escolheu as faltas. A gente não escolheu falta.
as faltas aconteceram. O julgamento que a equipe tinha um consenso e a gente estava, cara, a gente está super bem alinhado em relação a isso, para esse tipo de jogo. A equipe correspondeu muito bem à marcação das penalidades, o estilo de condução que a gente decidiu adotar para esse jogo, e a equipe foi muito bem em relação a isso, tá? Só trazer alguns dados desse jogo, foram 93 snaps em 2 horas e 15 de jogo. Então a gente teve um número muito alto de snaps com um número muito baixo de tempo de jogo, né? Porque 2 horas e 15, se você pegar o começo do jogo, os Spectres e Marinas corre, 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 segundo quarto, corre, corre, corre. Então, em menos de uma hora a gente já tinha fechado o primeiro tempo. E com o relógio, arrisca, tá? Então, foi bem tranquilo. E, cara, foram 10 faltas no jogo. 10 faltas no jogo, sendo que foram 7 do Mariners, 3 do Spectres. Sabe quais foram as 3 do Spectres? Os 3 vídeos estão aí. 2 targeting, violência ao passador. Como que não marca um targeting? Como que não marca 2 targeting? Entende? E violência ao passador, cara. O cara macetou o joelho do cara que era o passador. Não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. Dito isso, explicando um pouco sobre esse tipo de coisa, eu acho que é legal você. Eu sei que esse vídeo vai rodar na mão dos times porque tem acontecido isso com frequência, tá? Porque eu duvido que tem 190 árbitros que assistem semanalmente o estudo. Então é o seguinte, só para deixar bem claro, o meu jeito de arbitrar o jogo, tá? Eu imagino que tenha outros árbitros também que passam por isso. Eu tô apitando um jogo, no meio do jogo, já não tô mais vendo quem é Spectros, quem é Mariners, quem é Vasco, quem é Macaé, quem é América de Natal e quem é Natal Scorpions, Parnamirim Scorpions. Cara, no ataque, quando eu tô apitando ataque e defesa. Aí eu não vejo, tipo, aquele cara é Cox, aquele cara é Flavinho. Eu falo, aquele cara é A34, aquele cara é A27, aquele cara é A24, B24. Eu vejo assim o jogo. Eu vejo assim o jogo. Eu me preocupo quem está jogando. Deixo o jogo ser jogado e trato todo mundo como um indivíduo igual no jogo, tá? Então eu vou começar a mostrar os vídeos aqui pra vocês, porque eu acho que é muito interessante. A gente tem os 2 primeiros lances que eu reservei aqui pra nós, são 2 targets, tá? Vou tirar o som porque, cara, a primeira coisa assim, Kevin Veloso, você que fez na Twitch a transmissão, pô, libera aí no teu canal na Twitch, pô. É difícil ter que me inscrever aí pra poder ver a transmissão numa qualidade melhor. Se puder fazer a boa, ficarei muito grato. Bom, vai ter um passe nessa área aqui do vídeo, tá? E aí, ó, tem um contato. Vou voltar aqui porque eu acho que o mito, vou deixar rodando aqui, tá? O mito que ocorre muito é target é topo do capacete com topo do capacete e é só isso. É só isso, tá? O targeting, e aí eu quero caracterizar aqui com vocês o targeting, é o seguinte: passe. Neste momento, este jogador aqui é um jogador indefeso pela regra 227. Alguém consegue cravar aí, regra 227, jogadores indefesos ou 229, alguma coisa assim, tá? Um jogador tentando receber um passe é um jogador indefeso, tá? E aí, na sequência, vai ter o momento em que o defensor lidera com o topo do capacete e faz contato violento na área do pescoço da cabeça. Na hora que eu virei, eu só vi o fim da jogada, tá? E eu vi um resquício de indicador. E na hora vocês vão ver o seguinte, ó. Eu vou falar com o Marcelão, que é o Red Linesman. Falei, Marcelão, o que tu achou? Ele, cara, achei targeting. Falei, putz, eu achei também. E dali, tá? Sinal de timeout, vamos pro anúncio. Porra, o vídeo no meio. Mas fui pro anúncio, e aí foi uma coisa que o Gênesis fez muito bem nesse jogo, tá? Eu falava com ele a aplicação, ele já ia pro próximo ponto, enquanto tinha o anúncio, falta pessoal, defesa, número 24 a 27, por target, em 15 jardas de penalidade, primeira descida, o jogador se desqualificou da partida. Então, o jogador tá fora. Só que aí acontece o seguinte, 2 ou 3 jogadas depois, acontece esse lance aqui, ó. O passe vai ser feito. Tá? A qualidade que a gente tem é essa, tá?
Isso aqui eu acho que tá no Hudl do Spectros. Não tive acesso a uma qualidade melhor do que essa. Cara, seguinte. Momento do passe, esse jogador perseguindo uma bola e tal, ele é um jogador em defesa. Ele é um jogador em defesa. Quando o defensor lidera com a área do ombro, tá? Lidera com o ombro, faz contato violento com o ombro, liderando com ele na área do pescoço, cabeça do defensor, isso também é um targeting. A regra 913 e a 914 descrevem dois tipos de targeting. Eles podem se somar, ser um contato violento, liderando com o topo do capacete, na cabeça de um adversário? Pode. Mas não necessariamente só esse tipo de targeting é um targeting que desqualifica. Todo targeting desqualifica. Tá? Então, a gente tem um defensor liderando com o ombro na área do pescoço da cabeça. Coin, eu não acho. Bom, ok, seu direito de achar que isso não é para desqualificação. Só que a gente cumpre as regras, tá? Inclusive, todos os árbitros na área que eram responsáveis por essa chamada acharam que foi targeting. Então, tanto que na hora que esse jogador é desqualificado, pergunto para o field judge, ele fala, liderou com o ombro na área do pescoço da cabeça, caso encerrado, beleza? Bom, dito isso, nesses dois targetings, até justificando um pouco, porque teve muita reclamação, eu não sei se é porque eram dois jogadores importantes do Spectros e aí isso gerou mais reclamação, mas são targetings de cartilha, tá? Então se alguém quiser fazer algum comentário aí, tá aberto aí para vocês comentarem sobre esses dois lances. Esse segundo não tem muito como julgar, O né? Bernardão ia vir de Não, pô, eu ia comentar só que esse pé no segundo é peito. difícil, assim, o julgamento. Acho que você não tá me ouvindo, é isso? Esse B tá falando, mas tá mutado, B. Não tá nem. Não, Tipo, tá Coin, desmutado, só mas. tu não tá ouvindo, acho. O Bernardo tava falando. É só você, Coin. A gente tá ouvindo tranquilo o É, Scofano falando. bom, eu vou deixar o Bernardo falando, eu vou sair e voltar então, beleza? Beleza. Aí o cara tá achando que eu tenho super um comentário construtivo pra fazer. Eu só ia comentar que esse segundo vídeo, a qualidade é realmente bem difícil, né? De determinar ali se é ou se não é. Isso que o Guilherme falou, cara, de jogador importante que faz, putz, a gente vê passar batido assim, porque, é fulano, é o gringo. Cara, não façam isso, sabe? Targeting é targeting, violência ao passador é violência ao passador. Falta de segurança, você ignore quem fez ou quem deixou, tipo, o número do cara. Ah, mas é o fulano que é seleção. Tipo, foda-se. Se Sim, foi, de fato foi. exatamente. É porque, Scoff, no vídeo tá bem ruim, mas em campo foi bem claro, sabe? Esse targeting. Foi bem claro. Dá pra ver pelo Foi chicote que claríssimo. o cara Isso, faz, né? isso. Tipo, eu queria falar que ali o Scovano falou, tipo, o vídeo é ruim de ver, mas mesmo sendo ruim, com todos os targets que a gente já viu lá de fora e todos os vídeos que a gente viu, dá muita sensação de ser um target, mesmo nem vendo direito, né? Passa muito. Dá pra entender que deve ter sido bem claro mesmo no campo. Coisa que visualmente vai ficando claro, né? Igual o BSB, assim. Tem coisa que você já olha, já sabe, assim, isso aqui A tem uma carinha estética de da BSB. coisa, né, acontecendo já É, é bem característica, né? exato. É. E assim, só fazer um comentário em cima dessa situação também. Cara, o Spectrum foi um time que assim, ele tava numa pegada de toda hora os técnicos entrarem em campo, e aí um deles falou assim pra mim, ué, agora não pode mais entrar em campo? Porra, você dá 2, 3 passos pra dentro de campo, bater uma palma, ou dar uma instrução, dar um tapa na mão do jogador, cara, ninguém vai implicar com isso. Só que toda hora, todos os técnicos ficavam em volta do line judge, assim, tipo, cara, cercando. Não tinha coaching box pintado. Você pode ver que não tem aquela área de 1,83 m mais ou menos que afasta, né, os jogadores da lateral do campo, né? Você pode ver que tá todo mundo em cima quase ali. Isso atrapalha, por exemplo, o line judge poder se movimentar, sabe? Então, é uma situação que, tipo, eles querem entrar em campo, querem falar e tal, só que, tipo, vocês vão ver em outros vídeos, eu peço, técnico, por favor, sai do campo, por favor, sai do campo, por favor, sai do campo. E toda hora tem que ficar, por favor, sai do campo, por favor, sai do campo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a galera tem que se educar um pouco em relação a isso também. Também acho que isso faz parte do trabalho do Line Judge de, pessoal, por favor, chega para trás aí, só para ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar, que não sei o que e tal.
e criar essa cultura de que, por favor, dê espaço para o árbitro de linha trabalhar. Seja você estando do lado do Red Line ou você estando do lado do Line Judge. Beleza? Bom, aqui, aí pessoal, eu vou começar a mostrar para vocês uns vídeos do tipo, não, porque isso aí eu já ouvi de alguns técnicos. Bom, se é falta tem que marcar. Cara, vamos lá. 10-7 o jogo. Pô, cara, os times no Brasil, e aí não importa muito o tamanho deles, eles vão cometer erros de substituição. E assim, sem maldade nenhuma. Vocês vão ver, olha o número 50 aqui, tá? Eu cortei o processo da jogada inteiro, tá? Vai ter uma jogada, tá? E essa jogada vai acabar mais pra frente, tá? Então, acabou a jogada, beleza, maior avanço, bom spot de maior avanço. Ó, o 50 entrou no campo, tá vendo? Aí ele, não, não. Saiu, cara. Aí você vai ver o seguinte, ó. Olha o Moisés aqui, o line judge, falando com o técnico. Falando com o técnico. Ó, isso é uma falta. Se o jogador cruza os números, ele tem que participar dos números. Ele tem que participar da jogada. Tem que ficar pelo menos uma jogada. Então assim, cara. Pô, não fomos pro campo caçando falta para marcar. Isso faz parte do gerenciamento de jogo. Ó, quarto período, pô, sai aqui. Também deve ter tido lá do outro lado. Ah, então assim, cara, não tem... ninguém vai pro campo buscando marcar falta, sabe? Pô, uma preventiva aí e tal, pra não, porra. Eu conversei com a galera antes do jogo, e aí, vou tentar usar um português mais claro possível sobre isso, é o seguinte. Esse ano, nós tivemos grandes jogos. Tivemos. A gente teve Galo e Vasco, a gente teve Galo e Vasco, a gente teve Rhinos e Vailers, teve Rhinos e Moura Lacerda. Cara, fui bem claro com o pessoal. Falei, nós não queremos que as pessoas lembrem do jogo de hoje pela arbitragem. E as pessoas não lembraram de Espectros Marítimos por causa da arbitragem. Podem reclamar dos 2 targets e tal, só, cara, 2 chamadas corretas. O que era para ter sido feito, foi feito. O jogo foi jogado até o final, os 2 times tiveram chance de pontuar até o final, os 2 times erraram field goal. Então, cara, não é um jogo que vai ser lembrado pela arbitragem. Eu fico muito satisfeito em relação a isso, tá? Então, deixa o jogo fluir, deixa o jogo acontecer e troca a falta pela flag. Aqui, a gente vai ver um tipo de jogada que o Spectre já faz, pelo menos eu lembro desde 2019 isso, tá? Que é esse shovel, né? O quarterback recebe a bola, faz esse toss para frente. Só que um toss para frente é um passe. E se esse passe cai no chão, este é um passe incompleto, tá? Então, quando esse cara faz o motion, eu já tô dando uma olhada nele, porque, assim, vocês sabem que eu assisto muita tape, né? Vejo muito jogo. Então, vi muito jogo dos Packers e tal, então eu sei que eles têm essa tendência de fazer esse tipo de jogada, né? De fazer um motion, o cara passar e receber o toss para frente, tá? Bom, eu acho que eu não estou cometendo nenhuma inconfidência em falar que eu vejo tape, porque eu acho que qualquer time que se prepara contra os Packers vai ver que eles fazem esse tipo de jogada. Então, eu acho que é o mínimo que um técnico adversário pode fazer, saber as jogadas que o time vai fazer, né? Então, Gui, diga. eu posso adicionar? A gente estava conversando essa semana com um amigo nosso que é jogador, né? E ele trouxe um vídeo que é essa mesma situação aqui, só que é uma entrega, né? E aí ele estava perguntando por que o que acontece. Depois da entrega rola um passe para frente. Ele Boa. estava falando assim, essa entrega para frente não é considerada um primeiro, tipo, o handoff ser para frente, porque, por exemplo, no kickoff isso seria uma falta. Por que que aqui, por exemplo, não esse passe dele não conta como um segundo passe? Eu acho que é legal trazer essa situação hipotética também para entender para a galera, né? Boa. Até porque o ref já provavelmente vai olhar essa ação ali, né? Exato, exato. Nesse ponto, B, você foi perfeito no seu comentário, tá? Entregar uma bola para frente, ela só não é falta e ela é considerada sendo para trás em jogadas de scrimmage atrás da zona neutra, tá? E que essa bola nunca tenha cruzado a zona neutra. Então, um handoff para frente, numa jogada de scrimmage, é considerada para trás, tá? Só que em qualquer outra jogada, por exemplo, num punch, num kickoff, no retorno, né, basicamente, após a interceptação, um handoff para frente é considerado um passe para frente, então seria um passe legal para frente, 5 jardas do ponto da falta, tá? Então, nesse caso dos Packers, esse passe para frente
quando cai no chão, é um passe incompleto. Se esse cara faz um shovel, né? Esse toss para frente, esse pitch para frente, o jogador pega e depois faz um outro passe, aí a gente teria um segundo passe, 5 jardas do ponto da falta e a perda de descida nessa situação. Beleza? Eu tava explicando para esse nosso amigo que é como se fosse um ônus e bônus, porque se isso aqui, por exemplo, é um handoff e essa bola cai no chão como caiu aqui, é uma bola que pode ser recuperada por qualquer um dos lados, tudo bem. Então, por Perfeito. isso que alguns times têm feito esse chovelzinho, só que aí o cara tem que ter noção também de que isso conta como um passe. Se conta como um passe na hora de ser incompleto, também conta no caso de uma trick play, ou dele tentar, por exemplo, improvisar alguma coisa, lançar essa bola e por aí vai, né? Perfeito. E só por uma dúvida sobre mecânica. Aham. Como ref, provavelmente você é a pessoa que vai entender se isso é uma Sim. entrega ou se é um passe, alguma coisa Ah. assim. Você sinalizaria que é um passe para frente? Daria Não. o. Ah, sim, sim. Se o passe fosse completo, sim. Ah, Passe beleza. fosse... Até como line judge, talvez, aqui por ele ter a visão de frente da jogada, daria para fazer essa chamada de passe para frente, dando soco na direção do backfield do time B. Tá? Mas como foi incompleto, tu vai ver que assim, eu saio macetando, eu dou até mais de 2 vezes o sinal de incompleto, porque ficou confuso, por exemplo, para jogadores da defesa. Tanto que os jogadores da defesa acharam que isso tinha sido um fumble. E eles falaram, o relógio está rodando, né? Eu, não, foi passe incompleto, ele jogou a bola para frente e tal. Então eu tive que dar uma apelada na sinalização de passe incompleto aí. Tá, mas eu entendi a questão do Bernardo. A pergunta foi tipo, você como referee, você avisa que foi uma entregada para frente ou uma jogada para frente, um passe, né? Igual ele faz aí um tosse. Eu só tenho sinal de suplementar de passe para frente. De entregado para frente eu não tenho sinal suplementar. Então eu vou fazer a minha leitura e ficar atento. Bom, se isso foi uma entregada para frente, não houve passe para frente, então ele pode fazer um passe ainda, se o passe for legal, tá? Então eu tenho que ficar atento a essa jogada. Tanto que nessa jogada aí, cara, eu acho que eu deveria estar até um pouco mais aberto, porque quando eu olhei, eu não vi totalmente o primeiro movimento de jogar a bola para frente. Só que eu vi ele fazendo o recuo. E não foi um recuo de quem entregou a bola e ficou com a mão, por exemplo. Foi tipo assim, de jogou e trouxe a mão para trás. Tá? Então nesse momento eu falei, porra, isso é um passe incompleto. Tanto que, até se eu usasse o conceito de quando em dúvida, que eu não usei porque eu tive certeza, então se eu usasse o conceito de quando em dúvida é passe incompleto em vez de fumble. Tá? O center judge marca fumble, né? Ele joga beanbag nessa jogada aí. Eu não sei se ele tava com. Não sei se o Gênesis quer falar o que ele viu, mas eu pelo menos não sei se ele tava com a visão completa ali do movimento do QB, mas eu preferi matar ali. Nem tinha visto que ele tinha jogado a beanbag, mas. Aí, Gênesis. Boa, então, vamos. The next. Deixa eu só aqui. Cara, vou colocar esse vídeo aqui porque ele é muito importante quando a gente fala sobre vender a chamada, tá? É, Isso aqui faltam mais ou menos 50 segundos pro fim do, do quarto e tal. E aí você vê que tem uma corrida perto da lateral, tá? Eu tava meio encoberto, assim. Eu tive a impressão do cara ter caído dentro, caído fora. Só que, por exemplo, eu queria uma resposta, uma venda, do tipo assim: isso aqui, o cara caiu dentro ou caiu fora? Só que não tem nenhum dos dois sinais. Por quê? Um cara que cai menos de 3 yards da lateral, a gente roda o braço. Se ele saiu, tem o sinal de timeout. E aí você vai ver que é o seguinte, ó, o técnico do Spectros, ele começa a sair, ele entra em campo, aqui ó, querendo pedir timeout. Só que eu tava tentando primeiro ter informação do que rolou, tá ligado? Tá rodando ou tá parado? Aí ele falou, tá rodando, tá rodando. Aí eu fiz o sinal de rodando e aí ele pediu um timeout na sequência. Só que a gente perde alguns segundos nesse processo, sabe? Então, por exemplo, seguinte, pensa comigo, acabou a jogada. Se o line vai e vende a chamada, tá? De que isso é um relógio rodando, beleza. Na hora, o técnico já fala timeout, timeout, timeout. E aí a gente tem um processo muito mais limpo, tá? Então é importante vender bem a chamada, fazer esse sinal mais claro possível, tá? Beleza.
Dito isto, vamos para mais um lance, agora o lance do touchdown do Spectros, tá? Vai ter um passe na direção do 34 aqui na parte de baixo do vídeo, tá? E aí você vê que ele pega a bola e, pô, aqui, ó, tá batido o field judge, tá? Cara, outro ponto. Depois do jogo, cara, eu nem reparei isso. Vou deixar aqui o vídeo rolando, tá? Nem reparei isso na hora do jogo, tá? Tanto que eu nem conversei com o pessoal. E depois o Scoff falou assim, pô, cara, eu acho que a galera tá muito distante. E se você vê back judge, side judge, field judge muito recuados. Muito recuados. Tipo assim, back judge começando a 40 jardas da bola, o side judge, field judge começando a 35, mais ou menos. Tipo, muito afundado, sabe? A gente até tentou manter aquela questão que a gente tem trabalhado do árbitro de referência, desse árbitro ser a referência para o árbitro do outro lado e para o back judge. Só que no jogo não reparei, só sei que estava muito afastados, né? Então, beleza, seguinte. A gente tem uma leve alternada de passadas, só que é o seguinte, a regra fala que é uma alternada de passadas se o jogador não tem uma ameaça, e aqui ele tem uma ameaça, tá? Só que é o seguinte, após a jogada, que é o meu ponto, ó, o field judge em nenhum momento ele tá olhando o cara que fez a pontuação, tá? E aí o ponto é o seguinte, cara, isso a gente conversou isso no vestiário, tá? O cara fez a pontuação, continua olhando para ele. O Vini fez isso no fim de semana, que eu vi os highlights do jogo dele, ele fez isso muito bem. Continua olhando para ele, continua olhando para ele, continua olhando para ele. Galera, vamos lá. Nessa jogada, eu fico com a impressão que o 34 provoca o adversário. Eu tenho a sensação que ele faz isso. Só que a única pessoa que poderia... Capacete, né? Joga capacete no chão. Sim, esse espetáculo eu até desconsiderei porque ele já estava fora de campo. Então, assim, eu fiquei menos assertivo em relação a isso. Mas, assim, o processo dele fazer o touchdown, comemorar de frente pro cara, tá? Então, assim, é um processo que, se o field judge ver, ele poderia até inibir essa comemoração, sabe? Tipo, vai lá, pede a bola pro cara, o cara ia jogar a bola para ele, alguma coisa assim. Mas a gente precisa dessa ação. E assim, uma coisa que a gente conversou no vestiário também. Este tipo de jogo não é o tipo de jogo em que eu posso me dar ao luxo de descer 1% da minha atenção. Não existe essa possibilidade, tá? Inclusive, cara, os árbitros que eu mais tive contato no jogo, né, foi Gênesis e Marcelo, né? Os árbitros que eu mais conversei durante o jogo. Cara, assim, eu vi o Gênesis ligado 220% o jogo inteiro, se comunicando o tempo inteiro. O Marcelão a mesma coisa. Então, assim, foram pessoas que eu tive mais contato durante o jogo e que eu consegui perceber isso. Eu falei, porra, eles estão ligados, sabe? Então, foi muito bom. Eu ainda vou reavaliar o restante da equipe, porque não consegui ter contato com todos durante o jogo, mas é necessário estar ligado o tempo inteiro. Eu não posso pensar se o ovo da minha bancada aqui está estragando, sabe? Não posso tirar minha cabeça do campo em nenhum segundo, beleza? Gui, posso só fazer um comentário sobre posicionamento inicial, essas Com coisas? certeza, por favor, faz essa boa. É uma boa prática também. A gente tem, vamos lá, a gente já tem uma meio que estigma aí de que Deep Wing é mais fácil, ou qualquer coisa desse tipo. Ah, bota lá, que não compromete e tudo mais. A gente tem focado, eu acho que é legal da gente ter uma equipe. O Gui falou, por exemplo, aqui do Rio. Eu sou a única pessoa na equipe 1, entre aspas, que tem menos de 100 jogos, pra vocês terem noção de como a galera é vivida, tem bagagem e tudo mais. E a gente tá falando, a gente tem se cobrado dar o próximo passo, né? Uma coisa que a gente fez muito esse ano é como os Deep Wings conseguem estar mais presentes no jogo. Então, às vezes é segurando um spot pro Wing, às vezes é ativamente participando em reposição de bola. A gente tem se desafiado a estar mais presente no jogo. Eu no meio do campo, como back judge, e o pessoal, os Deep Wings nas laterais, em jogadas de corrida e tudo mais.
você tá a 20, você tá numa situação onde você tá numa posição confortável numa big play, para conseguir estar numa goal line, para conseguir avaliar um passe, mas você também não tá longe o demais da jogada para conseguir estar presente no jogo, para ajudar numa reposição. Essa coisa de se tirar muito, porque, tipo, eu já vi alguns back judges e, tipo, em diferentes regiões do país que começavam a 45 jardas. Cara, você tá se tirando do jogo. O risco de não ser batido não vale o preço de você se tirar do jogo por completo, porque você não tá ajudando mais nada a sua equipe ali, sabe? Por isso que eu acho que o sweet spot, o local ideal é esse 20. Normalmente assim, pega a jarda cheia mais próxima das 20, né? Que você, de onde está saindo o snap. E aí, se você é o back de hoje, se coloca na jarda cheia mais atrás, uma jarda atrás. Porque eu acho que fica. E aí, só destacando pra você, por que que eu não posso ficar tão longe? Porque você tá se tirando do jogo, sabe? Esse caso aqui, por exemplo, não salvou o field de hoje de ser batido na linha de gol, né? É só uma questão também. Claro que depende também, aqui a gente vê claramente ali que é a primeira descida, né? Mas se fosse uma terceira para 20, por exemplo, eu acho que poderia estar numa distância mais ou menos essa distância, ou não. Ô Timute, eu vou até complementar o que você falou. Eu não sou um Sean McVay da vida que gravo todos os snaps que eu já tive no campo, tá? Mas eu lembro o cravo, a única situação do ano, e o B vai lembrar, em que eu solicitei aos meus Deep Wings que ficassem na linha de gol a mais de 30 jardas e o meu back judge a 40 jardas foi uma situação óbvia e clara de Hail Mary. Era um time que estava na jarda B40, alguma coisa assim, e assim, ele queria pontuar, precisava pontuar, porque eu acho que saldo de pontos era importante, e a gente fez essa leitura, e aí assim, Deep Wings na linha de gol, back judge na linha de fundo, que aí eles já começavam a jogar, assim, era 1 segundo para acabar o segundo quarto. Eu ainda orientei muito pros deep wings que estavam na linha de gol. Eu falei, nenhuma linha importa pra gente além da linha de gol aqui. Então, se começarem a fazer passe pra trás, se começar alguma coisa, mantenha a sua responsabilidade com a linha de gol, sabe? Foi o que a gente fez. Acabou nem sendo necessário, mas eu acho que é um outro adendo. Mas Gui tá certo, foi a única situação mesmo no Entendi, ano. entendi. É uma pergunta que de vez em quando é bom fazer, né? Show de bola. Vamos lá, aqui teve uma situação que eu fiquei na hora do jogo meio preocupado, cara, será que a gente perdeu um targeting? Eu até falei com o pessoal no intervalo, falei, cara, acho que a gente perdeu uns 3 targets, graças a Deus nenhum deles foi. Tá? Vai ter uma corrida aqui, e aí pessoal, mais uma vez eu vou falar sobre assistir tape, tá? Bom, eu assisti, eu acho que foram, se a minha conta não falha, são 3 jogos do Mariners e 3 jogos do Spectros antes de fazer esse jogo, tá? Na minha leitura, o número 9 era um jogador que ele tinha alta tendência a cometer faltas pessoais. Alta tendência a cometer faltas pessoais. Então, quando você escaneia, você vê que esse cara tá numa ação, você pelo menos já vai chegar nele e falar, ó, tô de olho, tá? Tô de olho. E aí ele dá um teco que, do ângulo que eu tava, ele abaixa a cabeça e tal, mas ele não faz contato violento com a área do pescoço da cabeça do jogador de defesa, porque era o carregador de bola. E ele também não liderou com o capacete, fazendo contato violento. Então, segue o jogo, tá? Então vocês vão ver o seguinte, ó. Ó, olha aqui, ele dá um salto meio, sei lá, kamikaze. E aí, tipo, ele pega de barriga na lateral do cara, né? Você tinha Ele pega pensado nisso aqui, tipo, indicador de lançar, alguma coisa assim? Sim, sim, sim. No indicador dele se lançar. Porque eu não vejo com o que ele bate no jogador. Tá? Eu não vejo, mas eu sei que não foi porque esse cara ele cai de lado. Ele tá meio de lado, entendeu? Então, assim, eu sei que não foi targeting, mas eu adianto a ele que eu estou ciente do que eu estou vendo e eu falo assim, ó, tanto que eu falei assim com ele, ó, 9, você vai ver que eu vou falar com ele aqui agora, ó. Vou falar com ele, ó. Vai acabar a jogada, Marcelão e Moisés vão dar o spot, beleza. Eu até olhei pro Marcelo para ver se ele tinha alguma informação do tipo, aconteceu alguma coisa? Não, beleza, ele tava chamando o cara. Ó, fui falar com ele, ó, cara, toma cuidado para quando você se lançar, você não fazer contato violento usando o topo do capacete e tal, ele, porque senão vai ser target. Ele, foi targeting agora? Ah, eu, não, agora não, você não tinha marcado, tá? Mas só toma cuidado. Ele, pô, obrigado, valeu. Então assim, cara,
deixar os caras alertas do perigo que ele corre quando ele se lança dessa forma. Beleza? Algum ponto em relação a essa preventiva antes da preventiva? De boa. Show. Mecânica, mandei mensagem pro Marcelão hoje, porque vocês vão ver que tem uma corrida pro lado dele, tá? E aí ele acaba se adiantando um pouco pro backfield do time B. Tá? E aí ele volta pro backfield do time A. Tá? Então eu falei com ele só para ele se manter estacionado e tal, para fazer essa movimentação sempre que a movimentação for pro lado dele, ele faz em direção ao backfield do time A. Porque assim, se ele fica dando essa sambada, vai para frente, vai para trás, se essa linha de scrimmage, essa zona neutra é ameaçada por um passe, ele não vai estar numa posição boa para. Tá? Então ficar atento a esse tipo de situação para não perder a linha, né? Basicamente, também não se colocar em risco, né? Que é uma coisa que eu bati muito na tecla com eles. Pô, não se coloca em risco. Se for movimentar, não movimenta na direção do backfield do time B. Se movimenta na direção do backfield do time A, tá? Para poder encaixotar essa jogada e sair de qualquer risco, tá? Esse é o último, eu acho. É o último. Porque depois já tomei dois avisos da direção aí do estudo que falou que tá foda estudo de 1h30, tá? Então vou tentar fazer uma paradinha mais curta e tal também. Vamos lá, cara. Bom, o Spectros sabia que o Mariners faz essa formação de kickoff porque eles vieram falar comigo no pré-jogo. Eu sabia porque eu assisti tape. Eles fizeram isso no jogo contra o América. E aí eu tirei a dúvida também com o Mariners no pré-jogo. Então, todas as partes estavam cientes que o Mariners fazia essa formação no pré-jogo. E aí, o que eu combinei com o Genis era: Genis, você é a única pessoa ali na hora que, para liberar o kickoff, consegue ver se tem 5 de cada lado. Tá? Então, nesse momento, a gente tem 1, 2, 3, 4. E tem um cara abaixado. Aí o kicker 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais alguém abaixado ali. Valeu. Opa. Pois tem, Bezão. Aí. Seguinte. Bom, nós temos Não, pô, amigo meu. Tem não, perdão. 11 jogadores do time A dentro do campo. Pelo menos 5 jogadores de cada lado e todos os jogadores dentro das 5 jardas e não além da linha restritiva. Só que veja só, a gente vai todo mundo levantar a mão, né? Todo mundo vai ter as suas atribuições. Esse é o primeiro kickoff do jogo, tá? Então, ó, mão levantada, back judge, mão levantada, center judge, mão levantada. Autorizamos. Só que é o seguinte, vai voltar a imagem, ó, voltou. Beleza, nesse momento, eles vão optar por outra coisa. Só que é o seguinte, ó, esse cara aqui, são caras que acabam cometendo uma falta por formação ilegal. Por quê? Porque o livro de regras diz o seguinte: após a bola ser pronta para jogo, ou seja, no momento que eu autorizo esse chute, nenhum jogador do time A pode estar a mais de 5 jardas depois da bola pronta ser após a bola ser pronta para jogo e não ser o kicker, tá? Então, quando esse cara que se posicionou como kicker e outro cara além foi a mais 5 jardas, isso é uma falta. Pô, por que você não deu? Meu amigo, primeira jogada do jogo, o cara não ganhou vantagem. Sabe quando que eu marcaria uma falta dessa? Quando o cara tá nessa posição com o pé a 5 jardas, ele faz um balão para vir de trás pegando mais velocidade. Aí eu marcaria essa falta por formação ilegal. Nesse caso, cara, foi um shift. Ele trocou de posição, não ganhou. Pô, vamos lá, vamos dar o toque e segue o baile, sabe? Não tem por que ficar macetando falta no jogo. Deixa os caras jogarem, deixa os jogadores serem os donos do espetáculo, tá? Então, é mais ou menos por aí a nossa filosofia de marcação de faltas e tal. Bom, por hoje é só, tá? Para minha direção não ficar chateada, vou pedir para parar de gravar, tá? Rafa